solicitar ao Mestre Jesus que abençoe o nosso palestrante para que ele seja sempre intuído no bem, em boas reflexões, para que cada um de nós possa pensar um pouco mais sobre as lições do Cristo. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações e que estejamos abertos a essa compreensão, a energia do nosso auditório, o envolvimento dos trabalhadores desta casa. Mestre Jesus, te agradecemos por essa oportunidade de vivenciarmos as tuas lições, de vivenciarmos o teu amor. Obrigado, Jesus. Que tenhamos todos uma manhã de paz, de harmonia e de luz em nossas vidas. Que assim seja. Bom dia, queridos. Bom dia. Vamos a uma pequena leitura e depois Fernando vai fazer as reflexões sobre o capítulo desta manhã. Capítulo 8. Bem-aventurados os que têm o coração puro. Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Pobre do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que eles aconteçam, mas infeliz do homem por quem o escândalo acontece. Se alguém choca um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor para ele que se lhe pendurasse no pescoço uma dessas mós que o asno gira e o atirassem no fundo do mar. Tomai cuidado para não desprezar nenhum desses pequeninos. Eu vos digo que, no céu, os seus anjos veem, sem cessar, a face de meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar aquele que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé são motivo de escândalo, cortai-os e atirai-os para longe de vós. É muito melhor que vós que entreis na vida tendo apenas um pé ou uma mão, do que ter duas e ser atirado ao fogo eterno. Se o vosso olho é motivo de escândalo, arrancai-o e atirai-o para longe de vós. É muito melhor para vós que entreis na vida tendo apenas um olho, do que ter dois e ser precipitado ao fogo do inferno. No sentido comum, escândalo diz-se de toda ação que choca a moral e a decência de maneira ostensiva. O escândalo não está na ação em si, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo alarido. Muitas pessoas contentam-se em evitar o escândalo, porque o seu orgulho sofreria ao sentirem-se diminuídas perante os homens. Desde que as suas torpezas sejam ignoradas, isso lhes basta, e as suas consciências estão tranquilas. São, nas palavras de Jesus, sepulcros caiados no exterior, mas cheios de podridão no interior. Vasos limpos por fora, sujos por dentro. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é bastante mais geral, e por isso que, em alguns casos, não se compreende o seu significado. Não é apenas o que ofende a consciência de outrem, é tudo o que decorre dos vícios e das imperfeições dos homens, toda a reação negativa de indivíduo ao indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. Fernando. Bom dia. Normalmente o sábado tem uma energiazinha melhor, né? Então, bom dia. Bom dia. Pronto. Eu acho que às vezes é essa energia que nos falta para reagir a coisas como as quais estamos vendo. Porque não é que nós não tenhamos energia, é que nós temos uma cultura
que ela foi construída nessa estruturação de nos dizer menores. Ela vem toda elaborada dentro dessa posição de nos dizer menores. E eu gosto um pouco do texto bíblico, em alguns momentos, aonde nós somos evocados a trazer à tona o que somos. Lá no Velho Testamento, uma das passagens que coloca: vós sois deuses. Se é uma pergunta, se é uma afirmação, mas, ou seja, nos evocando isso. Seja por dizer, seja por questionar. Lá na frente, com o mestre, que caminhou conosco para mostrar que palavras são como o vento, passam. E o exemplo, isso é que fica. Caminhando conosco, ele diz que todos nós podíamos fazer mais do que ele fez. Então, com todo respeito ao construto metafórico daquilo que foi estruturado nas parábolas, eu tenho que discordar. Discordar da analogia que há bem-aventurados e mal-aventurados, que há bons de coração e ruins de coração. Porque esse tipo de olhar leva-nos à ideia de que, se eu eliminar o que é ruim, está tudo resolvido. Se a gente for fazer isso no nosso congresso, e quem vai ascender? Tal qual os que lá estão. Porque, afinal, são representantes de quem? Quem os coloca lá? E agora é que está bom para falar nisso, porque de maio a abril, todos merecem a tornozeleira no pé. Porque antes tinha os defensores de A ou B, C ou D, de maio a abril estão tudo na mesma panela. Porque a máquina, o mecanismo funciona assim. E isso é a desculpa para se dizer que se faz o que se faz. Mas a ideia de que nós não somos algo menor, que nós precisamos crer no que há em nós, é que eu acho que traz essa ideia de bem-aventurados os puros de coração. Eu vou trabalhar hoje com algumas imagens, que são imagens provenientes de um dos sites de imagens free, imagens colocadas como domínio público, né? Para que a gente possa, então, estar trabalhando com algo que possa ser veiculado também. Bem-aventurados puros de coração. Mas quem são os bem-aventurados? Veja só, se eu for trazer para mim que só são, ou seja, bem-aventurados puros de coração, esses estão numa gleba. O restante, fora. Além de que o Evangelho vai chamar de bem-aventurados os outros também, né? Jesus, quando estava com os 12, e na hora que ele foi lá ser capturado para ir ao Calvário, os que estavam com ele sumiram. Sumiram. Se eu for partir desse olhar de que existem bons e os não bons, aos não bons do degredo, os 12 não tinham continuado a história com ele. Ele não tinha voltado a ele. Porque ele coloca, perdoai 70 vezes, 7 vezes. Ou seja, o perdão infinitas vezes. E para mim, essa é a parábola que para mim fala de reencarnação. Não é a de Nicodemos, não é a que fala da volta de João Batista, não. Não é essa. É essa palavra, essa parábola. Perdoai 70 vezes, 7 vezes. Porque o que é a reencarnação é a perspectiva clara de que nós voltamos e voltamos e voltamos, aprendendo, aprendendo, aprendendo. Porque não há o que culpar e condenar. Assim, o que aprender e transpor para ir além. Quando eu estou dizendo condenar, é a ideia da condenação, que é a ideia trazida dentro do texto de você queimar eternamente no fogo do inferno. Como se tivesse estados estanques para nós. Poxa, dê uma olhadinha em você mesmo. Olhe quando você era criança, adolescente e hoje. Veja quantas coisas você olha hoje do que você já fez, do que você já foi, e que você não abriria aqui abertamente para todo mundo.
Coisas secretas que foram vivenciadas no âmago de sua alma. Porque o escândalo não é aquilo que fica exposto fora, é aquilo que reverbera dentro. Então não há pureza de coração? Primeiro porque esse olhar de pureza de coração, nós temos um outro desvio que nos referimos ao que seja mais elevado e puro, ao que é branco, a luz. E ao que é ainda inferior e está na escuridão com o negro. Basicamente duas cores. Mas veja só, isso que são de duas cores, já foram em alguns países, e aqui também, delimitações significativas para que desprezássemos a vida do outro também como vida humana. A ideia é que esse puro de coração, que a gente traz sempre a imagem da criança, que nós já conheçamos em cada um de nós. Todos nós temos aí a criança divina. A criança que gostaria de olhar para o mundo e lançar-se a ele com aquela energia do segundo bom dia que vocês deram. Porque o que é que nos faz buscar continuamente uma melhoria? Isso, para mim, é o sinal de Deus, a marca de Deus em cada um de nós. Não, mas tem os miseráveis, por mais miserável que seja algo, ele almeja, que pode não ser o melhor para você, mas é para ele algo de melhor, até que ele vai despertando, e aí nós vamos mudando. Quando eu estou descrevendo isso, é porque, quando vamos falar dessa pureza de coração, às vezes a gente precisa se apoderar dessa luz. Que eu estou representando aí, na imagem da mulher com as mãos, aonde por trás está o sol e parece que ele está nas mãos dela. Mas esse sol está nas nossas mãos. Eu, às vezes, gosto muito de sair da relação externa para vir para algo mais próximo. O que estamos vendo no país hoje é algo que surge, a meu ver, a partir do perfil, do modelo, das inter-relações que nós estabelecemos. E aí, nessa luz, vamos olhar para dentro de casa. Porque eu acho que se a gente não consegue olhar para dentro de casa, todo olhar para fora é para colocar sobre o outro coisas que dentro de casa nós ainda não aprendemos a fazer. E se eu não consigo me educar dentro de casa, fora dela é pura e simplesmente verborreia. Só isso. Então é aquele que fala que não pode roubar, não pode fazer, mas quando sai da empresa leva suas 10 folhinhas impressas de uma notícia, de algo que viu. Aquele papel não é dele. Aquele papel não é dele. Que quando passa no mercado, o preço da mercadoria era 250, mas registraram errado, botaram 25. E a desculpa é, me levam tanto, por que eu não posso levar também? Então, a ideia é nós começarmos a perceber aonde é que vai o que nós chamamos de ética. Porque eu acho que a pureza de coração vai ser não um status congelado, mas um status dinâmico. Porque a pureza de coração é você buscar direcionar-se em prol da ética. A ética, enquanto construto transversal de ascendência do humano. E por isso que eu digo que ela é dinâmica. Porque a cada momento que o seu olhar vai se ampliando, o que você vai estar definindo dentro desses parâmetros vai se transformando e se modificando. Então, a pureza de coração esteja nisso. E aí eu acho que falta um pouco dessa pureza de coração. Aonde? Nos nossos relacionamentos. Nós nos relacionamos com alguém e às vezes nós já partimos do pré-julgamento. Às vezes, se não a totalidade das vezes. Quando nos unimos, partimos de um pré-julgamento. Eu a julgo ou o julgo a metade da minha laranja. A cereja que faltava no meu bolo.
o gás que faltava na minha champanhe. Eu não estou preocupada com quem ele é. Eu estou preocupada com o que nele satisfaz as minhas necessidades. E aí Henry Ford, há anos atrás, falou, ou seja, que um dos traumas era que ele precisava de 2 mãos, mas ele não conseguia 2 mãos, tinha que vir com o resto junto e atrapalhava. E depois ele dá outras declarações, voltando atrás quanto a isso. Porque justamente as duas mãos é um autômato. Ninguém quer viver com autômato. Ah, mas tem gente que gosta. Gosta, sim, durante um tempo. É igual a comer chocolate. Alguém adora chocolate. Bote ele para comer 30 quilos de chocolate num dia. Tem uma hora que não entra mais. Então, o que é que a gente precisa? Interação. Então, quando nós falamos dentro disso, é que nós começamos a relação com coisas pré-concebidas e terminamos a relação com coisas pré-concebidas. Aquela coisa já não presta mais, aquela coisa não me dá ouvido, aquela coisa não me satisfaz dentro do leito conjugal, aquela coisa não me satisfaz como responsável pelos filhos, e aí aquilo que tinha nome vai tornando-se coisa. Porque, mais uma vez, estamos pré-concebendo, não conseguimos ainda aprender a estar com o outro na dimensão de que o outro expresse-se como é. E a partir daí, a gente também começa, então, a deixar de fazer construções em cima de expectativas que são apenas minhas. E o pior, expectativas que eu quero que o outro faça e eu não faço. Aí está o escândalo. O escândalo está quando você se baseia a construção do seu viver em expectativas que nem você corrobora com elas. É simples? Porque se eu mesmo sou a estar cultuando a infração como algo correto, mas espera aí, é correto, sim. Vamos lembrar de uma coisa, as normas existem. Tudo que a gente encontra construído aí, que nos... Poxa, como é que fizeram isso? Sabe o que é o resultado disso? Foi alguém que infringiu as normas vigentes à época. Porque as normas inicialmente surgem como elemento de direcionamento. Depois elas se transformam em elementos de aprisionamento. E o evoluir é tornar-se responsável o suficiente para transgredir a norma, assumindo a responsabilidade por isso. Agora, transgredir a norma com que expectativa? Essa eu acho que é a pergunta que eu traria. Porque se eu estou trazendo a ideia do ciclo evolutivo como uma espiral crescente, aonde esse eixo é a ética, então, sair da norma, sair da caixinha é algo significativo, quando ela está pautado dentro dessa ética. Ela não está pautada apenas em satisfazer o próprio umbigo. Isso eu acho interessante. Tem um amigo meu que ele falava comigo sobre isso, né? A gente começa a vida, adolescente, começa a estudar, faz vestibular, passa em um tal curso, faz, assume, ganha muito dinheiro, compra a casa, compra o carro, casa com a mulher, os filhos, e daí? Vive agora só para curtir aquilo que lhe deu. Não estou dizendo que seja ruim fazer isso. Sim, mas a vida se limita a isso. Verdadeiramente é isso que lhe satisfaz. Porque aí está a base do escândalo. Nós vivemos buscando apenas esse oásis de prazer e delegando a terceiros fazer coisas que é de nossa obrigação está intimamente, certo, envolvido nesse fazer. Nós queremos uma transformação da sociedade, aonde a minha participação quando eu termino o meu trabalho, pensar apenas em lazer. Apenas em lazer e no meu lazer. Então, aonde é que está o escândalo? Porque no momento que eu estou e eu só penso no meu lazer, aqueles que não têm nem acesso a isso, às vezes não têm acesso a condições dignas
de tratamento de saúde, porque o nosso sistema de saúde é um escândalo. Eles vão estar satisfeitos? Eles vão estar satisfeitos? O escândalo está em quem está lá em cima ou está em nós? Ou está em cada um de nós? Mas o que é que eu vou fazer? Uma das coisas é isso. Doe parte de seu tempo a um trabalho de ação social. Devolva à sociedade parte daquilo que você tem. Devolva à sociedade. Ensinando pelo exemplo e não pela fanfarrice da verborreia. Ensine pelo exemplo. Dedique-se. Ah, mas no meu trabalho eu já faço isso. Eu acho que, de fato, o trabalho é o lugar no qual essa luz deve florescer. Só que é um lugar da onde nós, na maioria das vezes, queremos nos livrar. Nós começamos na segunda, imaginando chegar à sexta, final da tarde, para eu estar livre. Eu não consigo enxergar a função da minha atuação social naquilo que eu faço como escolha profissional. Eu não consigo me enxergar como educador àquele que me procura, sendo com ele aquilo que eu gostaria que os outros fossem também para comigo. Tirando daí, para que alguém já não coloque, aqueles doentios que querem se martirizar, certo? Então, enquanto o trabalho não ganhar o vulcro desta luz, que está aí sendo simbolizada na imagem do sol nas mãos dessa mulher, aonde veja que a luz é tão intensa que ela fica na sombra. Ou seja, aquele que verdadeiramente quer fazer, não quer o palco, ele quer que aquela luz reverbere. Ele transforma o seu trabalho, a sua atuação, nessa luz. Ele não fica na expectativa apenas de que alguém de fora faça, não fica na condição de apontar o escândalo do outro. Mas por que é que eu vim para o trabalho? Eu vim para o trabalho para ver se a gente se localiza. E fica meio desconfortável mesmo. Primeiro porque ninguém aqui é Madre Teresa de Calcutá, e diga-se ela com as suas limitações. Ninguém aqui é o nosso amigo Francisco Cândido Xavier, diga-se ele também com as suas limitações, que são limitações do humano, plausíveis e necessárias como filtro de aprendizado, para que a gente possa pensar o seguinte: nós temos os nossos erros e os nossos acertos. A questão é não nos colocarmos na condição de nos debruçarmos sobre ele. Na gente esperar a iluminação entrando pelaquela porta, ou pela porta de qualquer casa religiosa. A gente esperar aquela luz que sana a nossa ferida, entrando pelaquela porta e abrindo os ouvidos para ouvir quem está aqui. Só que às vezes entra de um lado e sai pelo outro. A ideia é essa mesma, desse incômodo. Me desculpem por estar mobilizando esse incômodo, mas é porque é esse incômodo. Senão você está sendo igual a minha criança de 9 anos, que acredita na fada do dente. Acredita piamente na fada do dente. Também porque é um pouco de conveniência, porque aos 9 ela já começa a lembrar de outra coisa, que é a mesma coisa nossa. Identifique qual é a sua conveniência para continuar no lugar onde você está. Identifique qual é a sua conveniência. Porque senão, continuaremos apenas a sermos aquele que aponta para o outro. Que mostra o escândalo no outro. E aí, o convite que nós temos é de buscar encontrar essa estrada, encontrar esse caminho. Que nesse caminho eu comecei a falar de quem você convive em casa. Poxa, a gente fala em transformações cá fora, e lá dentro, o que é que a gente faz? Ah, Fernando, mas o meu parceiro ou parceira, ele não tem nenhuma inclinação religiosa. Mas vamos lá. Jesus, quando demonstrou que se ensina pelo exemplo, como é que isso pode transcorrer no dia que você vem para aqui? Como é que você chega em casa? Você chega em casa melhor? Ah, eu chego sim, eu me sinto tão tranquila, tão serena, ou ao contrário, tão tranquilo, tão sereno, cheio de paz. E aí, na hora que o outro vem sobre você, olhe, agradeça que eu estou indo para o centro, eu poderia estar indo para outro lugar. Espera aí. Essa luz que você pede,
primeiro, se ela de fato lhe alcança, ela reverbera para quem está próximo de você. É o momento que você deveria chegar em casa melhor, cheio de gás. Chegar hoje em casa, dar um beijinho nele ou nela, e aí ele, tá você de novo nesse centro. Você dá um beijinho, faz o cafuné, se não tiver ninguém em casa, dá uma arrastada, vai lá para o quarto, certo? E floreia o dia. Ou seja, a pessoa começa a identificar que quando você vem para cá, você está melhor. Ele começa a identificar que a sua jornada não é apenas da boca para fora, você está se tornando alguém melhor. Que naquele dia, o vizinho pinta e borda, e você, em vez de acusá-lo, de apontá-lo, você faz uma outra moção. Deixa ele como está. Quando melhorar, a gente vai lá e conversa. Então, é justamente isso que nós precisamos começar a fazer, porque, veja, um dos homens mais significativos da nossa história, depois do Mestre Nazareno, que para mim foi significativo porque o seu movimento levou à libertação de duas grandes nações. Uma delas é a nação que governa hoje o nosso planeta, né, entre aspas, que é a nação americana. Que ele fez tudo o que ele fez através do princípio da não violência. Agora, não violência não é inércia, não. Porque nós confundimos essa ideia de bom coração, puros de coração, com inércia. Não, eu não posso ser mais, incisivo. Não, porque eu tenho que ser bonzinho e ficar caladinho. Porque isso é ser humilde. Humildade não é isso, não. Sabe o que é humildade? É você se reconhecer do tamanho que é. Mas se reconhecer do tamanho que é reconhecer as suas possibilidades de ascensão. Não é se reconhecer do tamanho que é, se colocando menor para justificar o outro. Não. Faça você a diferença. Esse é o escândalo do qual nós precisamos sair. E aí vamos estar enfrentando o quê? Enfrentando uma grande sombra social. Uma grande sombra, que é a sombra da espera do Salvador. É a sombra da espera do Salvador. E que nós não conseguimos aprender com a mensagem que aquele que nós designamos como tal na cultura ocidental deixou. Ele cura o paralítico e diz: levanta, pega a sua cama e vai. Quando ele está com a adúltera, ele não diz para ela: mulher, fique tranquila, porque agora você não peca mais. Olha o que ele faz, ele devolve, ele coloca nas mãos dela a responsabilidade. Mulher, vais e não peques mais. Mas nós estamos ainda esperando o Salvador que é capaz de cair do céu e transformar. Esse Salvador está refletido na imagem aqui dessa estrada de ferro onde tem um homem com uma criança na mão. Sugerindo pai e filho, podemos ver mãe e filha, mãe e filho. Espera aí. Naquela idade, quando éramos pequenininhos, precisávamos de fato disso. Hoje, nós somos pais de nós mesmos. Nós podemos estar fazendo essa trajetória. Porque a pergunta é: como hoje você pode ser esse guia para você? Você é este adulto que se coloca hoje para essa criança que ainda há aí dentro, que tem muito a aprender. E ser você a colocar o direcionamento desse caminho. Só que nós vivemos esta sombra ainda da espera do Salvador e de achar que há puros de coração e negros de coração. Não. Aquela pessoa que você acorda de manhã cedo, aquele espírito que fica ali perto de você, não é anjo de guarda, não. Não é mentor, espírito guardião, não. É aquele espírito que quando você chega no espelho e olha, você vê, expresso nesse corpo físico que hoje, certo, expressa você. Você precisa ser capaz de olhar para aquele espelho e reconhecer naquela imagem alguém bom de coração. Alguém puro de coração. Puro de coração na sua dimensão, buscando cada vez alçar degraus mais acima. Para que não fique a cobrar do outro
sem identificar que esse processo não é mágico, esse processo ele vai se construindo pouco a pouco, encarnação a encarnação. Esse processo, ele não se dá da noite para o dia, ele se dá especificamente a cada passo que nós damos. E aí algo que o mestre Chico deixou tão bem, que é outra questão da sombra social, a sombra de uma culpa, advindo de uma tríade já conhecida por nós: crime, culpa e castigo. A pobre da Eva comeu a maçã, assediou Adão, tadinho, tão inocente ele. E a partir daí o crime se estabeleceu. Descobriram a árvore do bem e do mal, sabiam agora das coisas, e a partir daí vai perecer continuamente o castigo. Mas na realidade, esta vida é castigo. É isso que nós precisamos olhar. Porque quem entra no trabalho na segunda, já imaginando na sexta de tarde para sair, o trabalho está sendo castigo. Então, se você está tocando isso como castigo, cabe a você modificar isso. É preciso que aquilo lhe seja prazeroso. Mas como ser prazeroso? Eu estou no meio de lobos. Oh, tadinho, ele não é. Igual a Lula, que não sabia nada. A Écio também não. Temer, muito menos. Gedel, olhe lá. E outros, se a gente for enumerando. Será? Então a ideia não é essa. Agora sim, você pode dizer, bicho, mas olhe, é difícil assumir tudo isso. Quando a gente vai olhar, porque é isso mais ou menos que está aí. Nós somos crianças guiando crianças. Quando eu digo crianças guiando crianças, porque nós ainda estamos acreditando na fada do dente e esperando que vai aparecer alguém, Moro, para colocar o país. Um homem vai transformar tudo. Isso aconteceu há alguns anos atrás e foi o maior holocausto. Foi o que fizeram com Hitler. Não foi ele. Estou falando do que fizeram com ele. Construíram nele aquela imagem. É o risco que nós corremos, como começamos a colocar em alguém responsabilidades que são nossas. Nossas. Então, daí advém o escândalo. Deixe de colocar no outro responsabilidades que são suas. Assuma a sua responsabilidade. Daí para frente, a coisa começa a ganhar um caminhado diferente. E quando você começa a assumir, olha que é essa imagem que está aí. Duas crianças, uma com a outra. E a outra coisa, por que eu trouxe esse quadro de duas crianças, uma imagem muito singela, é porque nós temos uma outra sombra cultural de falar de uma miséria, de um inferno. Espera aí. A vida é assim. Ah, Fernando, mas em determinados lugares, realmente, você entra aqui na favela. Eu participava de um trabalho chamado Projeto Família Feliz. Um dos trabalhos que você fazia aqui na Fundação, com 50 mães que recebiam cesta de alimentação. Quando a gente fala na favela, o que é que vem à cabeça? Tráfico, mortes, como sai no jornal, certo? Estupro, certo? Estupro, tá? Violência, aquela podridão naquelas valas lá no meio entre as casas. O que eu coloquei para elas foi, dei um papel daqueles papel metro, né? Juntei elas em grupo e fiz, coloque no papel o que há de belo na favela. No início, elas ficaram meio pasmas como vocês. E o que é que há? Porque, mais uma vez, é esse estigma que nós estamos aprendendo. A enxergar que há uma luz e do outro lado trevas. Não conseguimos entender que luz e trevas se intermeiam constantemente. E o que é que você vive? Aquilo que você escolhe. O que você vive é a sua escolha. Mas, Fernando, eu perdi meu filho porque recebeu um tiro no semáforo e não entregou o carro. Como é que eu vou fazer algo de diferente disso? Cissa Guimarães perdeu o filho também, num contexto desse.
E começou a se colocar agora como propulsora de um núcleo de atividades, buscando fazer despertar quanto a necessária atenção para determinados aspectos relacionados a isso. Ou seja, não fique na condição da vítima. Faça a diferença. Ah, mas meu filho eu perdi. Primeiro, o filho não era seu. Nossos filhos são espíritos. O filho não era seu. Ah, mas eu tenho amor, tenho aquilo, tenho. Continue com isso. Porque aonde quer que ele esteja, e principalmente se ele partiu daqui de uma forma violenta, do que é que ele precisa? De paz ou de angústia no coração? Mas, Fernando, me disseram que ficar pensando naqueles que morreu, eu fico aprisionando eles. Eu disse história. História. Mais uma vez, verborreia. A diferença é o que você emana para aquele que se foi. Se você pensa nele querendo ele perto de você, você está aprisionando. Se você pensa nele chorando pelo que você perdeu, você está aprisionando. Mas se você pensa nele lembrando dos bons momentos, se você pensa nele evocando para isso, essa conexão com o sagrado, de que sabe que essa vida é passageira e amanhã nos encontraremos. Quando o curso natural da vida chegar, não é por antecipar a partida? Sim, você está irradiando para o outro algo chamado resignação. Não tem pérola mais valiosa para você doar a alguém que está nesse sofrimento do que resignação. Ah, mas não tem mais. No momento que você trabalha por outros que também sofreram, estão precisando de auxílio, aquilo que era palavra se torna agora um feixe de luz fantástico, a alcançar aquele espírito, mostrando a ele através do exemplo, não é mais da palavra, de que resignação é a força propulsora a nos fazer levantar a cabeça e dizer, e agora, qual o caminho que eu vou traçar, qual o caminho que eu vou seguir, porque nesse status eu não quero ficar. Então, quando nós começamos a perceber isso, vamos entender o que é a conexão entre Deus e o homem. É nós não nos prendermos no escândalo, qual o valor que ele tem, mas nos prendermos no que ele suscita a cada um de nós. Mas ainda, Fernando, eu fico, porque assim, foi minha mãe que partiu, eu sei que estava velhinha, mas isso ainda me dói muito no peito. Primeira coisa, ela já foi e você também vai. Imagine que você vai, e os que você gosta vão ficar. Se você elabora esse status, a partir do momento que elabora essa relação do luto de você com a sua mãe que partiu, você vai estar elaborando a sua relação do luto com os seus filhos que ficarão. Você está se preparando para quê? Para ao deixar nesse corpo dizer obrigado, Senhor, pelo que pude nele provar, pelo que pude nele espiar, pelo que pude nele aprender. Obrigado, Senhor, mas ele já passou. Agora, todas as experiências de valor estão aqui comigo. E nessas experiências de valor está a minha conexão com aquele coração que ficou lá, com aquele coração que já foi antes de mim. Então, na realidade, são essas conexões que me fazem evoluir. Então, você começa a ver o amor tornando-se algo palpável, algo que você começa a enxergar, a sentir. Deixa de ser apenas um discurso. E aí, então, vamos entender que há múltiplas direções. Múltiplas direções. Porque não há um caminho. Não chega aqui e fica olhando para quem está aqui em cima, ou em qualquer outra casa religiosa, ou qualquer outro orador, porque agora, ainda bem, está na moda, né? As pessoas vão falando sobre vários temas, se você abrir a internet, colocar lá liberdade, paz, violência, tem várias pessoas que formam vídeos e colocam lá. Não se torne seguidor de ninguém. Não se torne seguidor de ninguém. Não busque se tornar seguidor para aplacar a sua angústia. Não. Pelo contrário, escute vários. Leia. Coloque na prática aquilo para construir o seu senso sobre aquilo. Como fazer? Como lidar nesse contexto? Porque é simples. O político ladrão miserável que está lá, aí eu sou dono de uma empresa que negocia gêneros alimentícios. E aí, na hora que eu sou dono dessa empresa, para eu precisar
passar minha mercadoria, eu dou lá a gorjeta para o guarda, que está tudo certinho, mas se eu não der, ele atrasa para eu levar. Então, eu torno o negócio legal. O político vai dizer a mesma coisa. Se eu não vender, eu não comprar o deputado, eu não consigo aprovar o que eu quero. Então, é difícil ser ético? É. Agora, reconheça que é. E reconheça isso nas mínimas coisas que você faz. Ah, você está dizendo então que a gente vai fazer isso e a gente então vai dizer que está tudo ok porque eles estão fazendo? Não. É que comece a dizer que não está ok. E aí deixe de defender João, Manuel ou Joaquim. Passe a defender o que é correto. E passe a defender isso a partir de você. Porque aí a gente vai conseguir entender que é essa mudança de olhar. É essa mudança de olhar que acaba com o escândalo. Acaba com o escândalo como? Em um nível. Porque a superação não é sair de 0 a 1000, de 0 a 100. A superação é entender que estará a cada dia, frente a frente, com as suas questões, e aprendendo a superá-la ponto a ponto. Cada hora de uma forma. Quem hoje é pai, conseguiu fazer um crescimento significativo, porque há 300 anos atrás, de 300 anos atrás para cá, só reencarnou como homem. Cada vez que reencarnava, o ser pai ia mudando. Hoje, o ser pai é, inclusive, amamentar. Botar aquele peito artificial com um canudinho saindo leite para a criança mamar. Isso é ser pai. Também. Que há um século atrás seria impossível. Ah, mas que precisou, não. Às vezes, o contrário. Ele quer viver também aquela experiência. Então, veja como as coisas vão se ampliando. Então, é esse o convite que nós temos a poder sorrir. Porque não é o caos, nem é o fundo do poço. Não existe fundo do poço. Porque tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Diga o que você quer fazer a partir do que está nas suas mãos. Diga o que você quer fazer. E aí, então, você vai conseguir enxergar que aquele olhar que se transformou, ele pode se transformar em atitude. Uma atitude para com a vida, que é essa atitude de ver que a vida vale a pena. Teve um seriado que passou há um tempo atrás aí, que falava sobre Tiradentes. Rapaz, você via cada absurdo ali, lidando com os negros da senzala. Olhe para aquilo e olhe para hoje. Veja como mudamos. Muito pouco, milímetros, porque ainda se faz coisa parecida em alguns lugares. Mas hoje nós defendemos os coelhos para não botar nada ácido no olho do bichinho para ser maquiagem de vocês mulheres, né? Porque testava as maquiagens da mulher lá no olho do bichinho. Ou seja, a gente já começa a mudar o nosso padrão. Então, a ideia é que a gente possa perceber que há uma ponte, há um caminho. Que não começou agora. Por isso, nessa imagem que eu trouxe, você não vê o início dela. Você já está nela. Ali no início dela tem algo amarelinho, que dá trabalho para a gente enxergar o que é. É uma folha. Uma folha. Justamente, para que nós possamos abraçar a ideia da simplicidade. Porque nós queremos adentrar as coisas como se fôssemos reis. Não, vamos começar sendo humildes. Porque eu sei que parte daquele político que está lá em cima também está aqui dentro. Eu sei que parte daquele ladrão que está ali fora, com a arma na mão, também está aqui dentro. Então, é essa humildade que nos faz entender que é possível, mas depende de nós. E esse percurso é como está aí, essa mulher no barco sozinha. Só quem pode fazer é você. Porque se lembra que eu coloquei a mulher com aquele sol na mão? Sua relação tem problema, mas sabe quem é que pode transformá-la? Não é o outro. É você. É você que pode fazer a diferença. Essa relação só será possível se você abraçar que está sobre você o escândalo e a ruptura desse modelo. Então, é você. E aí, a partir daí, vamos entender que toda ideia, para que ela possa funcionar, é preciso ter um plug. Olhe para você. Identifique qual vai ser esse plug que você vai utilizar para começar esse processo. Ou, na realidade, para dar continuidade, porque você já vem nele. Quer queira, quer não.
Você já vem nele, porque hoje você está diferente do que era há 1000 encarnações atrás. E aí, então, esse sair da caixinha é deixar de querer acompanhar e copiar os modelos. A gente fica só copiando o modelo. A gente não consegue abrir um olhar para uma possibilidade outra que não seja aquela. E aí é o que em psicologia se chama de função transcendente. Função transcendente é quando você sai dessa visão da polaridade do sim ou não, do certo ou errado. Você parte para um terceiro olhar, que já nem é certo e nem errado, está acima disso, está dentro de um outro prisma de possibilidade. Mas isso é muito complicado. Não, é o que nós temos feito, encarnação a encarnação. Porque o livro da vida, que é a nossa vida, é escrito por nós, e não é porque a gente pensa, não. A construção da evolução do espírito não é uma construção cognitiva, é uma construção do coração. E já dizia Saint-Exupéry, o essencial é invisível aos olhos, perceptível apenas ao coração. Esse livro da vida precisa de um foco. E vamos utilizar a nossa cognição, o nosso intelecto para dar um foco. Para buscar enxergar o que é que nós precisamos agora trabalhar. Porque é por partes. É por partes. E aí, escolha algo que esteja na sua dimensão de dar conta. Esteja na sua dimensão de dar conta. Ah, mas o que eu já fiz? O que já fiz, use como aprendizado. Não jogue fora, não. Não esqueça nenhuma das barbaridades, das coisas fúteis, de nada. Aprenda com elas. E aí, então, você vai notar que esse encontro entre o humano e o sagrado é a evolução dos simples e ignorantes, como fomos criados, para o complexo e experiente. Que é essa escala evolutiva que envolve cada um de nós. Que acontece aonde? A partir das diversas encarnações. Então, uma das coisas é isso. Tudo passa. Tudo passa. E a gente vai, então, pouco a pouco, entendendo que a partir de diversos mundos, físicos e espirituais, essa transformação vai ocorrendo. Mas nós já saímos do paraíso. Sabe onde era o paraíso? Quando éramos animais irracionais. Que tudo que vinha estava bom. Ou se estava ruim, simplesmente a gente ia e acabou. A gente hoje tem senso crítico. Então, a ideia é que possamos entender que essas relações interpessoais é que vão revelando esse sagrado em nós e no outro. E aí, então, vamos entender que o escândalo é continuar como essas imagens ainda cândidas e lindas. Uma menina com a mãozinha na cabeça, olhando para o céu distante. Um menino do outro lado com um olhar ainda meio vago, se perguntando o quê? Quando eu estou falando, não é a imagem do questionamento dele, não. É esperando que algo apareça. Sabe quem tem para aparecer? Você. Você. Então, essa é a proposta para que aquilo que a gente fala em busca da liberdade, que ela se faça a partir do aprendizado com o passado, ela se faça a partir da responsabilidade e não da culpa, para que ela se faça a partir da resignação, literalmente. Para que ela se faça a partir da educação desta encarnação, começar agora e fazer um novo fim. Para que ela se faça a partir da mudança de visão de mundo, que é essa a proposta. Deixar de apontar só o outro, assumir a responsabilidade e começar a fazer a diferença. Inclusive na hora de botar o voto lá na caixinha, o livre-arbítrio, assumir que tudo que você faz foi escolha sua. Se não, identificado como escolha dessa estrutura egóica a qual você se identifica, mas dessa estrutura maior, que é você espírito. E aí vamos entender que é necessário admitir os equívocos e falhas da nossa personalidade para poder identificar os sacrifícios pessoais para as transformações e mudanças que precisamos fazer. Porque não há mudança sem sacrifício. Só que sacrifício não é chegar segunda no trabalho para acabar na sexta, não. É o sacrifício de, através do santo trabalho, eu ensinar ao outro também aquilo que eu acho que é ideal de viver. E aí, então, vamos encontrar essa mandala, nessa linda flor que eu coloco, que é o convite à inter-relação. Então, o escândalo é nós deixarmos de destruir as relações para construirmos. E aí, nós aprendemos a viver relações de parceria, aonde, então, esse caminho, ele é longo, ele é distante, ele se torna prazeroso.
E ele consegue valorizar que aquilo que brilha na luz adveio de onde? Do lodo que estava lá embaixo. Isso é uma flor de lótus. Ela nasce do lodo do rio. Então não aceite jamais quando alguém lhe disser que você não tem um coração puro. Quem diz se é puro ou não é o seu movimento. Busque torná-lo assim. Que é simplesmente caminhar nesse sentido de mudar, de fazer algo melhor. E que aí a oração não seja algo que você faz de manhã cedo, Pai Nosso, não, mas que simplesmente a oração seja a sua atuação na vida, no mundo, porque todos vós sois puros de coração.